Olá, boa tarde. Neste último dia do ano, importa olhar o que aconteceu de mais significativo. É o que vamos fazer em torno da atividade do Papa Francisco no Vaticano e pelo mundo. Está connosco Aura Miguel, jornalista da Rádio Renascença, vaticanista que acompanha de perto estas matérias. Já vamos conversar. Antes, olhamos alguns dos momentos mais significativos deste ano no plano internacional. O mar trouxe a fé católica ao Sri Lanka, nas caravelas portuguesas, e foi junto ao mar que o Papa Francisco presidiu hoje a canonização de São José Vaz, missionário do século XVII, nascido em Goa, num clima de festa perante centenas de milhares de pessoas. Life of Saint Joseph Vaz teaches us genuine worship of God bears fruit not in discrimination, hatred and violence, but in respect for the sacredness of life, respect for the dignity and freedom of others, and loving commitment to the welfare of all. Um dia em Nápoles para criar grande proximidade com todo o ambiente napolitano. Espontaneidade nos discursos e nos encontros, mensagens diretas para a Igreja e para toda a sociedade, e quebra de protocolos por quem menos se esperaria. Um dos encontros do Papa foi com padres, religiosas e religiosos. Francisco abeirou-se de todos e a ele todos queriam chegar em qualquer circunstância. A urgência das religiosas em falar ao Papa, que deixou de lado o discurso preparado para a ocasião. Com a espontaneidade que o caracteriza, dirigiu vários desafios aos padres, religiosas e religiosos de Nápoles, desde logo o da fraternidade. E disse que há um sinal que mostra quando não existe fraternidade. Il segno ci sono le chiacchiere. E me permetto di dire una espressione. È il terrorismo delle chiacchiere. O rosto de misericórdia dá nome à bula composta por 25 números e que convida os fiéis a viver a misericórdia e a deixar-se surpreender por Deus. Segundo o Papa, esta não é uma palavra abstrata, mas uma forma para reconhecer, contemplar e servir. Francisco quer que este ano seja uma oportunidade para viver a cada dia a misericórdia e que sirva para chegar às periferias, onde se encontram os mais fracos e desprotegidos. Una domanda è presente nel cuore di tanti. Ma perché oggi un giubileo della misericordia? Semplicemente perché la Chiesa in questo momento di grandi cambiamenti epocali è chiamata ad offrire più fortemente i segni della presenza e della vicinanza di Dio. Foi o primeiro Papa a entrar num templo da Igreja Valdense, uma denominação cristã nascida na Idade Média que sofreu a violência religiosa. Na sua visita a Turim, Francisco visitou esta comunidade e pediu perdão de intolerância religiosa. Da parte della Chiesa Cattolica vi chiedo perdono. Vi chiedo perdono per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani che nella storia abbiamo avuto contro di voi. Milhões de pessoas acompanharam Francisco na América Latina, em dezenas de encontros e celebrações, com preocupações pelos mais pobres e pela afirmação da fé como força de transformação do ser humano e do mundo. Uma mensagem concretizada em passagens por prisões, hospitais, lares de idosos e bairros pobres, como uma favela da região norte da capital do Paraguai. La fe sin solidaridad es una fe sin Cristo, es una fe sin Dios, es una fe sin hermanos. É o terceiro Papa a visitar Cuba.
Ao chegar, referiu-se ao estabelecimento de relações diplomáticas entre a República de Cuba e a Santa Sé há 80 anos, mas são os sinais de aproximação entre a ilha e a vizinha América do Norte que mais impacto causam nas palavras do Papa. Desde hace varios meses estamos siendo testigos de un acontecimiento que nos llena de esperanza. El proceso de normalización de las relaciones entre dos pueblos. O Papa inaugurou este domingo a nova Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre a Família, com uma homilia em que apresentou verdade e caridade como chaves do debate de 3 semanas. In questo contesto sociale e matrimoniale assai difficile, la Chiesa è chiamata a vivere la sua missione. O Papa Francisco encerrou no Vaticano os trabalhos do Sínodo dos Bispos sobre a Família e disse que as últimas 3 semanas abriram novos horizontes na vida da Igreja, que recusa uma linguagem condenatória. L'esperienza del Sinodo ci ha fatto anche capire meglio che i veri difensori della dottrina non sono quelli che difendono la lettera ma lo spirito, non le idee ma l'uomo, non le formule ma la gratuità dell'amore di Dio e del suo perdono. O Papa Francisco começou esta terça-feira em Florença com 60 pessoas ajudadas pela Caritas nesta cidade italiana, entre os quais vários estrangeiros, no âmbito da visita que realizou à Toscânia. O Papa não quis qualquer privilégio, pelo que recebeu o bilhete à entrada do refeitório e comeu em pratos de plástico, como todos os outros, no centro de uma grande mesa onde foi servido o almoço para todos. Antes, Francisco tinha-se encontrado com representantes do mundo do trabalho na cidade de Prato, discursando em defesa do emprego digno e contra o cancro da corrupção. De África para o mundo, Francisco fez história na República Centro-Africana ao abrir pela primeira vez a Porta Santa de um jubileu fora de Roma. O Ano Santo da Misericórdia começou assim a ser vivido por quem mais precisa dela, para travar a espiral da vingança e da violência. En esta tierra sufriente también están todos los países del mundo que están pasando por la cruz de la guerra. Bangui diviene la capitale spirituale della preghiera per la misericordia del Padre. Pouco depois de chegar a Bangui, Francisco mergulhou no entusiasmo das crianças e das centenas de pessoas que estavam à sua espera, algumas ainda incrédulas, no campo de refugiados da paróquia de São Salvador. A todos, o Papa pediu que sejam capazes de perdoar e promover a fraternidade. Io vi auguro a voi e a tutti i centroafricani la pace, una grande pace tra voi. O Papa Francisco presidiu a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, na solenidade da Imaculada Conceição, dando início ao 29º Jubileu da Igreja Católica. O breve e simbólico ritual decorreu no fim da missa, que Francisco presidiu na Praça de São Pedro, antes de empurrar as portas fechadas desde o Jubileu de 2000. O Papa foi o primeiro a atravessar a Porta Santa, recolhendo-se depois em oração durante alguns momentos em silêncio. Entrare per quella porta significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro personalmente. O testemunho do Papa, o agir da Igreja no plano internacional, acontecimentos que queremos refletir hoje com Aro Miguel, para quem 2015 ficará para sempre como um ano muito especial. Não é assim? Para mim, exato, para mim é um ano particularmente
reconfortante e até de grande incentivo, porque, por causa da entrevista que tive Exatamente. com o Papa durante uma hora, claro. Mas isso também foi graças às tantas viagens que ele faz, porque só este ano... Graças a uma grande insistência também da tua parte. Nem por isso, nem por isso. É que ele tem um estilo tão próximo, não é? Tão próximo e é tão disponível quando nos saúda a bordo do avião, que nos voos muito longos, que foi o caso em janeiro, foi a primeira viagem que ele fez em 2015, que foi Sri Lanka e Filipinas. Como tínhamos muito tempo, eu pedi-lhe. Só lhe pedi uma vez. E, portanto, resultou, não foi assim uma grande existência. Isso também é muito revelador. É muito revelador, não se esquece, tanto que depois, 6 meses depois, que foi a segunda viagem, foi Sarajevo, ele próprio pediu-me desculpa a dizer que estava em falta para comigo, porque devia-me uma entrevista, que foi para mim uma estupefação total, porque já me tinha esquecido, já tinha pedido, não tinha tido nenhuma resposta à volta, e foi o próprio Papa que me falou nisso, portanto, não foi nada de insistência, se houve alguma iniciativa, até devo dizer que foi dele que aderiu e que se lembrou 6 meses depois, mas isso também, a mim o que me impressiona neste ano é que, acompanhando-o de perto, há várias facetas que se conjugam, ou seja, como é que ele, a caminho de países com as responsabilidades todas inerentes a um chefe de Estado e um líder da Igreja, quer dizer, alguém que vai confirmar na fé a comunidade católica, mas ao mesmo tempo também é uma autoridade moral, não é? Quer dizer, é uma referência no mundo inteiro, tem tempo e se lembra para a pessoa concreta. E isso impressionou-me muito, quer dizer, porque depois no fim, para marcar a entrevista, foi uma vez mais a bordo. Portanto, isso foi 3 viagens, 3 histórias pessoais com o Papa. Portanto, a primeira viagem em janeiro pedi-lhe. Na segunda viagem em Sarajevo, ele respondeu-me a pedir desculpa, a dizer que estava em falta para comigo. Depois eu tomei uma iniciativa de propor uma data que era setembro, porque ia a Roma a Conferência Episcopal Portuguesa em visita de Límina, e a resposta veio da própria mão dele na outra viagem seguinte, que foi à América do Sul, Equador, Bolívia e Paraguai. E eu pensei, mas como é que ele tem tempo? Como é que ele se lembra? Porque os incidentes são conhecidos, ele tirou um envelope e deu-me, eu achei que ele estava a enganar a pessoa, e afinal era para mim, escrito por ele próprio. Portanto, esta faceta aqui é como é que um homem que tem imensas responsabilidades e vai a caminho de uma viagem importantíssima com 3 países e 20 e tal discursos, se lembra de manhã, antes de entrar no avião, de pôr no bolso da batina um envelope para me dar com a resposta a marcar a data, que era 8 de setembro, para a entrevista. Portanto, isso mostra também como é que o Papa tem esta faceta de referência mundial, ao ponto de depois, na viagem seguinte, a Cuba e aos Estados Unidos, até ter feito o discurso no Congresso, e enfim, os discursos na ONU, etc. Portanto, reconhecido mesmo a nível de líderes mundiais, e ao mesmo tempo uma paternidade extraordinária, portanto, eu beneficio disso, de facto. Foi um ano muito intenso, estamos a falar do avião, não é? E as viagens foram algumas e a sítios muito sugestivos. Sim, sobretudo a última viagem deste ano, que foi à África, quando já ninguém esperava, eu mesmo assim já estava... Devo dizer que os jornalistas trabalham que nem os loucos, como há muito tempo não acontecia, porque ele tem uma agenda super preenchida em cada viagem pastoral que faz. E quando achávamos que já agora íamos acalmar na reta final do ano, só praticamente em outubro ou em setembro, é que ele manifestou a um sacerdote numa daquelas sessões improvisadas com perguntas-respostas, disse a um sacerdote africano que esperava ir à África em novembro, e ainda por cima, portanto, com realidades que não têm nada a ver com o primeiro mundo, não é? Como ele gosta sempre de chamar a atenção, aliás, de resto da mensagem para o Dia Mundial da Paz também sublinha isso, não é? Para não cairmos na globalização da indiferença. Portanto, eu acho que as viagens dele também servem para chamar a atenção, para deixarmos de ser indiferentes às necessidades dos outros. E, portanto, eu também acho que não é por acaso que ele escolheu ir à África, sobretudo a países onde há sérias dificuldades de pobreza e de mesmo miséria, e de guerra, culminando também, na República Centro-Africana, que sistematicamente ele foi desincentivado a ir, e ele foi contra tudo e contra todos, quer dizer, neste sentido, não houve ninguém que tivesse assumido mesmo a dizer, venha que nós protegemos-lo. Diziam, não podemos protegê-lo. E ele foi extraordinário, com ecos já da população e até dos próprios líderes e daquelas fações todas, de reconhecer, de facto, aquele impulso de paz e de perdão, e ainda por cima, para mim, foi assim o máximo, o top, foi ele ter feito uma coisa também única na história da Igreja, que foi decidido antecipar a abertura da Porta Santa justamente naquele lugar, que era o lugar mais, enfim,
menos expectável para uma coisa... Mas onde mais falta Mas faz a onde, misericórdia. verdadeiramente, onde aquilo remete imediatamente para a capacidade de se perdoarem uns aos outros e para a misericórdia. Portanto, foi mesmo um ano muito preenchido. Também foi aos Se calhar Estados por isso é que eu Unidos. estou assim com a voz um Pois bocadinho também, afanada. talvez. Estados Unidos, Cuba também, voltou esta viagem a Cuba também acabou por ser muito significativa num momento do reatar de relações diplomáticas entre os dois países. Que ele próprio também ajudou Exatamente. a desencadearem estes diálogos que foram fundamentais entre Cuba e Estados Unidos e que também vejo que não foi por acaso que a viagem aos Estados Unidos já estava anunciada, quer dizer, as datas já estavam anunciadas e ele decidiu incluir Cuba nessa viagem e primeiro Cuba em vez dos Estados Unidos e entrar pelos Estados Unidos através de Cuba. Portanto, não foi por acaso que ele quis entrar nos Estados Unidos através de Cuba. Ele mesmo disse aos jornalistas depois no regresso, disse-nos que inicialmente tinha pensado em entrar nos Estados Unidos pela fronteira com o México, ou seja, lugares onde a vida é mais difícil, não é? Onde há problemas. Mas depois, como surgiu estes espaços de diálogo e finalmente de gelo, de costas voltadas entre Cuba e Estados Unidos, o deixar de estar de costas voltadas e que ele também ajudou. Portanto, foi muito, muito simbólico ele ter feito a visita a Cuba primeiro e entrado para os Estados Unidos vindo da Havana, de Santiago de Cuba. Estamos a falar de viagens intercontinentais, digamos assim, mas ele também tem viajado dentro da Itália, tem visitado algumas cidades italianas e aí também tem escolhido sítios onde faz falta o Papa passar e a presença de igreja. Recordo algumas zonas marcadas pelo desemprego. Sim, ele esteve em Turim, foi muito importante também a valorização do carisma de Dom Bosco, por exemplo, também do Cotolengo, que é tudo se passa lá, e tanto num caso como no outro. Portanto, enfim, são duas grandes referências de santidade que ajudaram os mais desfavorecidos, porque Dom Bosco começou a aventura toda de apostar na educação dos jovens mais desfavorecidos, e Cotolengo, como sabemos, é de pessoas com deficiência até profunda e abandonados, mas também a realidade do trabalho. Portanto, tudo o que seja ambientes onde o sofrimento é mais evidente ou as dificuldades de vida são manifestas, portanto, o conceito de periferias não é só urbano, para ele é também moral, físico, portanto, e isso também é um fio condutor, quer em Itália, quer nas próprias audiências, não é? Porque ele é espetacular vê-lo em ação do ponto de vista humano, quer dizer, porque ele sente-se mesmo com peixe na água. Quer dizer, ele quando está, sei lá, com pessoas doentes, com idosos, aliás, ele procura também esses contextos nas viagens pastorais fora de Itália e, objetivamente, muitas vezes, uma pessoa assim que de repente olhasse, poderia achar que ele estava a perder tempo quando vai a um contexto, por exemplo, como aconteceu, eu lembro perfeitamente, por exemplo, na Coreia do Sul, isso já foi há mais tempo, mas mesmo assim acontece quando é realidades onde há deficientes profundos, mesmo que se calhar nós interrogantes saberão essas pessoas que está ali o Papa a dar-lhes a mão, mas o Papa dedica exatamente esse tempo, o tempo curto que ele tem para estar naquele país, também a visitar todos estes contextos. Foi à grande favela, ou enfim, bairro de lata gigante agora em Nairobi, foi um campo de refugiados também no Uganda, visitou uma escola fora do programa, na própria capital da República Centro-Africana, portanto, nos bairros problemáticos e difíceis e até de ameaças de violência, e, portanto, toda esta preferência que ele tem também é muito reveladora de qual é a prioridade que tem a ver e que culmina deste modo com o ano da misericórdia, para que também nós, de certo modo, temos uma vida muito mais cómoda e às vezes despreocupada, e se calhar por isso é que há tantas neuras e tantos problemas, tenhamos mais sensibilidade para as coisas que verdadeiramente interessam. E dentro de casa, no Vaticano, continua a reforma da Cúria Romana? Ele anda a arrumar a casa, tivemos este ano um problema que se percebe que o chamado Vatilix, que veio ao de cima com o pontificado de Bento XVI, afinal continua, de certo modo, não é? Porque o mesmo autor que tinha publicado os documentos roubados de Bento XVI acabou agora por publicar um outro livro também com documentos e desgravações feitas quer dizer, clandestinamente em reuniões onde o Papa Francisco estava, portanto, a mesma mentalidade de sonegar documentos, enfim, continua. E não foi só este, foi outro jornalista também, são dois.
e, como sabemos, estão agora em tribunal, mas, portanto, mostra que há muita coisa para fazer, quer dizer, há muito para arrumar, mas Francisco é conhecido por também... Não se tem deixado ir abaixo, não, de alguma forma. Não, ele está muito sereno, mas muito certo. Quer dizer, isso percebe-se mesmo na maneira como ele fala do assunto, quer dizer, não creio que seja uma coisa que o perturbe. Este foi também um ano marcado pelo sínodo em torno da família, foi também um momento muito significativo no Vaticano e na vida da Igreja. Sim, foi o segundo sínodo, quer dizer, neste sentido houve um primeiro, o ano passado, que já deu alguma clivagem, talvez de uns setores mais, digamos assim, mais extremados, sobretudo partia daquela zona da Europa Central, a Alemanha, sobretudo, e a Áustria, enfim. Mas agora foi um sínodo mais abrangente, quer dizer, sobre a temática muito mais, enfim, relacionada com a família, que acabou, apesar de tudo, por ficar afunilado uma vez mais pela discussão anterior. Eu vejo do seguinte modo, vejo que do ponto de vista da comunicação social, no fundo o que a comunicação social gosta é de polémica. Foi muito exaltado essa parte, mas eu acho que no essencial a esmagadora maioria dos padres sinodais fizeram uma declaração muito bonita a favor da família e da beleza da família. Portanto, vamos esperar o que é que o Papa de Francisco vai decidir com o documento final, se vai fazer uma encíclica ou uma exortação apostólica, mas isso ainda vamos esperar. Eu tenho uma intuição que ele vai aproveitar o ano da misericórdia para publicar esse documento. Vamos então aguardar. Ora, Miguel, muito obrigado por ter estado aqui hoje a partilhar também estas vivências muito tuas perto do Papa Francisco, a Eclésia a olhar os principais acontecimentos que marcaram a vida da Igreja no plano internacional. A terminar, só lembrar que mais logo pode ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia quando forem 22h45, é na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde. E para si, em nome de toda a equipa que torna possível este programa, desejo um bom ano de 2016.